Olá! No vídeo de hoje, a gente vai dar início ao desafio VUNESP 30. São 30 questões de engenharia civil selecionados pelo Organiza Concurso para dar o pontapé inicial na sua preparação para a Prefeitura de Campinas. Um concurso cujo edital foi lançado há pouco tempo e que é uma excelente oportunidade para os engenheiros civis. São ao todo 4 vagas imediatas, mais um cadastro reserva de 371 vagas, com salário inicial de R$14 mil. E para dar esse pontapé inicial, a gente vai resolver aqui ao todo 30 questões divididas em 3 partes, e a primeira parte é comigo, professor Anderson. Antes de dar seguimento ao nosso vídeo, inclusive, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal do Organiza Concurso e deixar aquele like. Além disso, a gente também lançou o projeto Nomeação para este concurso da Prefeitura de Campinas. Nesse projeto Nomeação, você vai ter acesso a um planejamento semanal com todas as disciplinas cobertas pelo edital. É literalmente apenas sentar e estudar. Você vai ter acesso ao plantão de dúvidas, onde eu estarei lá disponível para tirar as dúvidas que forem surgindo ao longo do seu estudo. A gente também tem encontros semanais de mentoria. Você também vai ter acesso aos nossos materiais, aos nossos Organiza Books, os nossos estudos de caso, as nossas aulas masters. Inclusive, algumas das questões que a gente vai abordar aqui são assuntos que são tratados pelos nossos Organiza Books e pelos estudos de caso, exatamente como a gente vai resolver aqui. E, além disso, você vai ter acesso aos simulados e à revisão secreta. Se você tem interesse no nosso projeto de nomeação, na descrição vai ficar o link para você acessar. Dito isso, hoje a gente vai abordar 2 assuntos que são assuntos clássicos da VUNESP: análise estrutural e resistência dos materiais e dimensionamento de estruturas de concreto armado. São assuntos que para a VUNESP têm uma incidência muito alta. Então, dito isso, vamos às questões. Essa é uma questão da VUNESP, do ano de 2023, para o cargo de analista judiciário, da especialidade de engenharia civil, para o TRF da terceira região. Ela é uma questão que ela nos apresenta uma treliça isostática, submetida a algumas cargas verticais, e pede para que a gente calcule qual é o encurtamento e o alongamento de 2 barras dessa treliça, da barra AB e da barra AI. Essa é uma questão que ela não necessita do uso do método de Ritter para resolução, e assim como várias outras questões da VUNESP de treliça, é focada na determinação dos esforços que ocorrem nessas barras junto a apoios. Só que essa questão ela é um pouco mais complexa do que a questão usual de treliça da VUNESP, porque ela envolve o cálculo de deformações. E para resolver elas, a gente vai ver 2 pontos ali da análise estrutural e da resistência dos materiais, que é a determinação dos esforços em treliças e a lei de Hooke, ou a lei da elasticidade, que a gente vai ver com mais detalhes adiante. Dito isso, como eu havia comentado, a questão é centrada nos esforços que ocorrem nessas barras AB e AI. Então, o nosso ponto de interesse é o apoio A. A gente quer calcular as reações de apoio que acontecem no ponto A. Só que antes da gente calcular essas reações de apoio, eu tenho que chamar a atenção de vocês para um ponto, que é esse triângulo 3, 4, 5. Esse é um triângulo clássico no mundo dos concursos, e não apenas para cálculo de treliça. Ele aparece em diversas áreas, exatamente por ele ter essa propriedade de ter 2 catetos de valores sequenciais, 3 e 4, e uma hipotenusa, que também é sequencial, 5. Esse é um triângulo que, de fato, vale muito a pena decorar a existência dele. Vai facilitar muito a sua vida do que ter que ficar calculando ali qual é o valor da hipotenusa sempre que você vê ele. E, além disso, as propriedades trigonométricas dele também são bastante notáveis. O cosseno
do ângulo formado por esse triângulo é 4/5 e o seno 3/5. Dito isso, a gente vai voltar aqui para a nossa resolução. E a primeira etapa para a gente resolver é calcular as reações de apoio. Aqui nessa nossa questão, a gente não precisa calcular todas as reações de apoio. A gente precisa calcular as reações de apoio no ponto A, porque é o ponto de interesse para a nossa resolução. Então, para isso, a gente vai utilizar as equações da estática. Momento ao redor de um ponto tem que ser igual a zero. Somatória das forças na vertical tem que ser igual a zero. Somatória das forças na horizontal tem que ser igual a zero. O ponto em que a gente vai fazer aqui os momentos ao redor é o ponto D, exatamente porque no ponto D é onde passa a reação de apoio do ponto D. Então, quando eu faço o cálculo dos momentos ao redor do ponto D, a reação de apoio no ponto D não vai aparecer. Só vai aparecer as reações de apoio do ponto A. E é exatamente por isso que a gente faz o momento ao redor desse ponto, do ponto D, para calcular a reação de apoio vertical do ponto A. Que depois da gente desenvolver esses dados, que estão aí na tela para vocês verem, a gente viu que é uma reação de apoio no valor de 600 kN. Do mesmo modo, quando eu faço a soma das forças na horizontal igual a zero, eu consigo chegar à conclusão de que a reação horizontal no apoio A é igual a zero, porque eu não tenho nenhuma carga externa horizontal atuando na minha treliça. Então, agora que eu calculei minha reação de apoio vertical e horizontal no ponto A, eu posso dar prosseguimento e calcular as reações que ocorrem, as reações não, os esforços que ocorrem nas barras AB e AI. E eu também vou fazer isso por meio das equações da estática. O ponto A, ele tem que estar em equilíbrio. E para ele estar em equilíbrio, o somatório das forças na vertical tem que ser igual a zero e o somatório das forças na horizontal tem que ser igual a zero. Na vertical, a gente só tem duas forças atuando no ponto A. A gente tem a parcela vertical do esforço AB, que ele é igual a AB vezes o seno de θ, e a reação de apoio, que é igual a 600 kN. Então, quando eu igualo essas duas forças, eu tenho que AB vezes o seno de θ é igual a 600. E aí, por consequência, fazendo todo o desenvolvimento aí da fórmula, a gente vê que o esforço na barra AB é um esforço de compressão com o valor de 1000 kN. Em posse disso, com isso em mãos, a gente pode fazer o somatório das forças na horizontal igual a zero. Na horizontal, eu vou ter duas forças agindo. A parcela horizontal do esforço da barra AB e o esforço da barra AE. Note aqui que não apareceu a reação horizontal do apoio A aqui. E por que ele não apareceu? Porque ele era igual a zero. Certo? Se a gente tivesse calculado uma reação horizontal de valor 20, por exemplo, ele apareceria aqui. Mas não apareceu. Desenvolvendo o nosso cálculo, a gente teria que a parcela horizontal do esforço AB, ele é igual a AB vezes o cosseno de θ. E ele tem que ser igual ao esforço AI. E aí, desenvolvendo numericamente o nosso cálculo, a gente chega que o esforço na barra AI, que é um esforço de tração, é de 800 kN. Pronto, a gente calculou aqui os esforços na barra AB e AI. A gente precisa agora calcular quais são as deformações que ocorrem nessa barra. E para isso a gente vai usar a lei de Hooke. E o que é que a lei de Hooke diz? Que em valores relativamente baixos de tensão, a deformação que ocorre no material ela é proporcional à tensão. O nosso famoso módulo de elasticidade, lá quando a gente está estudando a resistência dos materiais, ele aparece. A treliça, no enunciado, diz que é uma treliça de aço. O aço possui esse comportamento inicial elástico e depois ele passa para uma fase plástica, mas a gente está considerando aqui que essa treliça está trabalhando na parte elástica. E quando essa treliça está trabalhando na parte elástica, eu tenho que o meu módulo de elasticidade ele é igual a tensão dividido pela deformação. E aqui o que é importante a gente lembrar? A gente tem meios de calcular a tensão e
o enunciado já nos deu o modo de elasticidade. Então, eu tenho como calcular a deformação. Só que essa deformação não vai ser já a deformação lá da resposta da questão. Ela é uma deformação específica. Ela é uma deformação sem unidades. A gente vai utilizar essa deformação para aí sim calcular o alongamento e o encurtamento. E a gente vai utilizar essas três equações aqui que estão na tela. Para o encurtamento na barra B, primeiro eu tenho que calcular qual é a tensão que está atuando na barra B. E o que é essa tensão? Essa tensão vai ser o esforço que a gente calculou para a barra B, 1000 kN, dividido pela área da barra B, que o enunciado nos disse que era 20 centímetros quadrados. Então, eu vou ter um esforço de 50, um esforço não, eu vou ter uma tensão atuando na barra AB de 50 kN por centímetros quadrados, ou 500 megapascal. Depois que eu calculei a minha tensão, eu consigo calcular a deformação específica que está ocorrendo na barra AB, dividindo a tensão pelo módulo de elasticidade. Ou seja, eu vou pegar os meus 500 megapascal que eu acabei de calcular e dividir pelo módulo de elasticidade, que é 200 gigapascal. E aqui é importante a gente lembrar das unidades de medida que a gente está trabalhando, porque a gente vai precisar converter esse 200 gigapascal em megapascal. E para isso eu vou multiplicar por 1000. Então eu vou ficar 500 megapascal dividindo para 200.000 megapascal. E eu vou chegar numa deformação específica de 0,0025. É uma deformação que ela não tem unidade, ela é metro por metro, milímetro por milímetro, polegada por polegada. E a partir dessa deformação, para calcular ou encurtamento ou alongamento, basta eu multiplicar a deformação que eu calculei pelo comprimento da minha peça. O comprimento da barra AB, lá daquele nosso triângulo notável, ele é de 5 metros. Só que os resultados da minha questão, as unidades de medida que aparecem nas alternativas, elas estão em milímetros. Então, eu vou colocar o comprimento da barra AB em milímetro. Então, assim, o encurtamento da barra B, no fim das contas, vai ser 5.000 milímetros, os 5 metros da barra B, vezes a deformação de 0,0025, que dá um valor de 12,5 milímetros. O procedimento para o alongamento na barra AI é similar. Primeiro eu calculo a tensão na barra AI, que vai ser o esforço que eu calculei de 800 kN, dividido pela área da barra AI, que também é 20 centímetros quadrados, que eu vou obter uma tensão de 40 kN por centímetro quadrado ou 400 megapascal. Com essa tensão, eu também calculo a minha deformação. Eu vou dividir 400 megapascal por 200 gigapascal. De novo, tomar cuidado com as unidades de medida. Esses 200 gigapascal eu preciso converter para megapascal. Então, vai ser, na verdade, 400 megapascal dividido por 200.000 megapascal, que vai dar uma deformação de 0,002. De novo, pego essa deformação, multiplico pelo comprimento da barra AI, que é de 4 metros, mas como a gente está trabalhando com milímetros, a gente vai converter para 4.000 milímetros, e aí eu tenho um alongamento de 8 milímetros. Com isso, a gente tem que o gabarito para essa questão é a alternativa D. A barra AB encurta 12,5 milímetros, enquanto a barra AI ela se alonga 8 milímetros. Vamos à próxima questão. Essa também é uma outra questão muito importante, uma habilidade também muito importante que é cobrada pela VUNESP. Essa questão ela é uma questão do ano de 2023 para o cargo de engenheiro da Prefeitura de Peruíbe. E ela apresenta uma viga isostática com um determinado carregamento. Nesse caso,
São cargas pontuais e ela pede para a gente determinar quais são os momentos fletores máximos que tracionam as fibras superiores, ou seja, os máximos momentos fletores negativos, e os que tracionam as fibras inferiores, os máximos momentos fletores positivos. É uma questão simples, direta e clássica da VUNESP. Determinar momento fletor. Como é que a gente faz isso? Lá pela isostática. Primeiro passo, calcular as reações de apoio. Eu faço um momento ao redor de A, e igualo ele a zero, para poder determinar o valor da minha reação em B. Fazendo essa conta, eu chego ao valor de que VB é igual a 20 kN. Aí aqui vai uma dica para resolver questões de concurso. Essa viga ela é perfeitamente simétrica. Então, o valor de VA, ele necessariamente vai ser igual ao valor de VB. Então, por simetria, VA também é 20 kN. Além disso, eu vou fazer o somatório das forças na horizontal igual a zero, e eu vou chegar à conclusão de que a reação horizontal em B é igual a zero, porque eu também não tenho aqui nenhuma força horizontal externa atuando na estrutura. Com essas reações de apoio, a gente já pode calcular quais são os momentos fletores que acontecem na viga. Só que aqui tem uma habilidade muito importante que a gente precisa desenvolver para concurso. Identificar em que pontos de uma viga ocorrem os máximos momentos positivos e os máximos momentos negativos. Uma das maneiras de você fazer isso é construindo o diagrama de esforço cortante. E calcular os momentos para os pontos em que o diagrama de esforço cortante cruza o valor zero. No nosso caso, eu começo com uma carga de 10 kN descendo pela esquerda. Um esforço cortante de menos 10. Quando chega no apoio, o apoio, essa carga subindo pela esquerda, faz com que o diagrama de esforço cortante suba para o valor de mais 10. E ele permanece nesse valor de mais 10 até o momento de aplicação dessa carga de 20 kN de cima para baixo no meio do vão, que faz com que o meu diagrama de esforço cortante saia de mais 10 para menos 10. Quando eu chego no apoio B, eu tenho novamente uma reação de apoio de mais 20, que faz com que o meu diagrama de esforço cortante saia desse valor de menos 10 para um valor de 10, e que ele permanece nesse valor de 10 até a última carga pontual que é aplicada de menos 10, que o meu diagrama de esforço cortante volta para zero no finalzinho da viga. O que é importante aqui? Quais são os locais em que o meu diagrama de esforço cortante cruza o zero? É exatamente sobre os apoios A e B e no meio do vão. Qual é o problema de se construir um diagrama de esforço cortante? Ele leva tempo. E você só deve construir ele se você, de fato, não souber de cara quais são os pontos em que esses momentos fletores positivos e negativos máximos ocorrem. O correto, o certo é você, como candidato, treinar bastante essas questões de isostática para que você aprenda de cara a reconhecer, olha, é aqui onde acontece o momento máximo. Porque isso vai te poupar tempo na hora da prova. E tempo em hora de prova é acerto de questão. É a possibilidade de você dedicar mais tempo para uma outra questão que é mais complicada do que essa. Dito isso, a gente pode calcular já o momento negativo máximo que ocorre nessa viga e o momento negativo máximo. Momento positivo máximo, na verdade. O momento máximo negativo ocorre exatamente sobre os apoios A e sobre os apoios B. E eu posso calcular tanto pela direita quanto pela esquerda. É mais simples calcular, por exemplo, no apoio A pela esquerda, que é basicamente menos 10, essa carga vertical de cima para baixo que está sendo aplicada, vezes a distância até o apoio, 2 metros. Dá menos 20 kN metro. Do mesmo modo, eu tenho
o meu máximo momento positivo, que acontece no meio do vão. E aí, de novo, eu posso calcular tanto pela esquerda quanto pela direita. Nesse caso em especial, numericamente o cálculo seria idêntico, porque a viga é simétrica. E o que é que eu tenho? Eu tenho essa carga de menos 10 sendo aplicada na pontinha do balanço da viga. A distância dele até a seção do meio é de 6 metros, então eu tenho menos 10 vezes 6, mais a reação de apoio em A ou em B, depende de que lado você está resolvendo a questão, vezes a distância até a seção do meio, que é de 4 metros. Então eu vou ter esse menos 10 vezes 6, que dá menos 60, e esse 20 vezes 4, que dá mais 80. O meu momento máximo positivo é 20 kN/m. O gabarito é a letra D. E vamos para a próxima questão. Novamente, uma questão da VUNESP para o cargo de engenheiro da Prefeitura de Guarulhos do ano de 2023. Essa questão, ela nos apresenta uma viga engastada submetida a uma carga uniformemente distribuída. E aqui ele pede para a gente determinar qual é a tensão normal máxima que ocorre em razão da flexão na fibra mais tracionada da viga, certo? Aqui, essa questão ela te avalia em relação a duas habilidades. Se você sabe determinar os momentos fletores que atuam numa viga. E 2, se você sabe calcular as tensões que o momento fletor provoca numa determinada seção transversal, nas fibras de uma determinada seção transversal. A primeira parte da nossa resolução é saber calcular qual é o máximo momento que ocorre numa viga engastada. Então, esse máximo momento fletor, ele ocorre junto ao engaste. Ele é um momento fletor negativo, inclusive ele traciona as fibras superiores, e o valor dele é QL² sobre 2. Na nossa questão, esse momento ele é igual a 3,6, que é o valor da minha carga distribuída, vezes o L², que é 2² dividido para 2. Eu tenho 2² em cima, 2 embaixo, um deles se anula com o outro. Então eu vou ter, na verdade, 3,6 vezes 2. O meu momento fletor é de 7,2 kN/m ou 720 kN/cm. E por que eu fiz essa conversão de kN/m para kN/cm? Porque é muito importante você saber exatamente as unidades de medida com que você está lidando no seu problema. A gente vai ver um pouquinho mais adiante que no cálculo que a gente precisa para resolver essa questão, aparecem muitas unidades de medida em centímetro. Então, eu preferi converter o momento fletor dessa questão para kN/cm do que converter as outras unidades de medida que estavam em centímetro para metro. Esse é um ponto da questão que é tratado, inclusive, num dos nossos estudos de caso, que é como calcular as tensões que surgem nas fibras de um determinado elemento estrutural quando ele está submetido a um momento fletor. No nosso estudo de caso, está tratado de maneira um pouco mais complexa, inclusive. Não trata apenas da flexão, mas também da flexocompressão e, inclusive, da flexocompressão aplicada ao concreto protendido. Quando eu tenho um momento M atuando sobre um determinado elemento, cujo momento de inércia é I, eu tenho que as tensões ao longo dessa seção transversal desse elemento, eles variam conforme a distância da fibra que eu estou vendo para o centro de gravidade da minha seção. E essa tensão ela é calculada por M, o momento, vezes o Y, que é essa distância do centro de gravidade para o ponto onde eu estou calculando as tensões, dividido pelo momento de inércia. No nosso caso, a gente está interessado em saber qual é a máxima
tensão que ocorre nas fibras desse elemento. Então, por conta disso, esse meu y ele vai ser igual exatamente à distância. É a metade da altura do meu elemento. Aqui eu só estou resolvendo numericamente a questão em si. A nossa viga ela tem um formato retangular, então o momento de inércia dela é BH ao cubo sobre 12, que quando resolvendo para esses valores que nos foram dados de uma base de 6 centímetros e uma altura de 12 centímetros, eu calculo um momento de inércia de 864 centímetros a quarta. Lembra que eu falei que ia aparecer muito centímetro e por conta disso eu converti o momento para centímetro? Então, foi exatamente por conta disso. E aí o meu sigma fica 720, que é o momento, vezes 6, que é o y. O y é o quê? A distância do centro de gravidade da minha seção para a fibra que eu estou analisando. Nesse caso, eu estou analisando a fibra que ela é mais tracionada de todas. Então, é a distância do centro da gravidade para a pontinha lá da fibra, da seção transversal. Então, é metade da altura, 6 centímetros. Dividido pelo momento de inércia, que é de 864 centímetros a quarta. Então, eu tenho, no final das contas, um valor de 5 quilonewtons por centímetro quadrado de tensão. Só que, no enunciado, ele pede para que a gente entregue essa resposta em megapascal. E em megapascal, essa tensão de 5 quilonewtons por centímetro quadrado equivale a 50 megapascal. O nosso gabarito é a alternativa E. Vamos para a próxima questão. Já resolvemos a terceira. Ainda faltam mais 7. Essa é uma questão da VUNESP, do ano de 2023, para o cargo de analista judiciário para o TRF, Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Ela nos apresenta uma viga simplesmente apoiada de concreto, protendido, com uma seção retangular. Já chama atenção aqui para o fato dessa viga ser simplesmente apoiada. Isso vai ser importante para a nossa resolução mais adiante. E aqui ele nos dá as características dessa seção transversal, a base e a altura, e nos diz que ela está sendo submetida a um momento fletor característico de 450 kNm. Aí ele diz o seguinte, que se for aplicada uma força de proteção de 480 kN nas cordoalhas de aço dessa viga de protendida, a uma distância de 0,50 metros abaixo do centro de gravidade, qual é a tensão resultante que vai ficar ali nas fibras inferiores dessa viga? De novo, essa é uma questão que ela envolve um conceito que é o conceito da flexocompressão, e em especial da flexocompressão no concreto protendido. A gente possui um estudo de caso específico para esse tipo de questão. E para a gente conseguir resolver ela, a gente precisa lembrar, a gente precisa saber como diferentes esforços provocam tensões na minha seção. E o primeiro é uma carga centrada. Quando eu tenho uma carga centrada que ela é aplicada num elemento de área A, a tensão que surge, que eu chamei aqui de sigma N, é uma tensão devido à carga axial normal, ela é igual a N, que é o próprio valor da carga, dividido pela área. Esse é o mais básico, é o primeiro cálculo de tensão que a gente aprende quando está estudando resistência dos materiais. Além das tensões provocadas pela carga centrada, a gente também precisa saber das tensões que um momento fletor provoca numa seção. Eu tenho uma determinada seção com o momento fletor M sendo aplicado a ela. As tensões nessa seção vão variar conforme a distância da fibra que eu estou analisando para o centro de gravidade. E ela é dada por essa fórmula aqui. Sigma M, que eu chamei de sigma M por ser a tensão que está sendo provocada pelo momento fletor, ela é igual ao momento fletor vezes
o Y, esse Y é a distância do centro de gravidade da seção para a fibra que eu estou analisando. No nosso caso, vai ser a fibra inferior, então vai ser a distância do centro da seção para a pontinha de baixo ali da viga, dividido pelo momento de inércia. E por que é importante a gente saber qual é a tensão que é provocada por uma carga centrada e qual é a tensão que é provocada por um momento fletor? Porque no concreto protendido, em geral, o que eu tenho é uma carga excêntrica. Eu tenho uma cordoária de aço que ela passa afastada, ou seja, ela passa com uma excentricidade do centro de gravidade da seção, e por conta disso, os efeitos dessa carga de proteção na minha seção, elas podem ser descritos como uma combinação daquilo que a gente viu, dos efeitos que uma carga centrada provoca na viga e dos efeitos que um momento fletor provoca na viga. Como? Essa carga N, efetivamente, ela vai funcionar como uma carga axial de valor N, mas também como um momento que é igual a N, o valor da carga axial, vezes E, a excentricidade, a distância que o cabo de proteção passa do centro de gravidade da viga. E aí, o valor de tensão resultante, para esse caso, é uma combinação desses dois fatores. Na nossa questão, a gente tem primeiro que calcular qual é a tensão, quais são as tensões, na verdade, que são causadas pelo momento fletor de 450 kN. E lembra que eu comentei que saber que era uma viga biapoiada era importante para a resolução da nossa questão? É exatamente aqui. O enunciado só nos disse o valor do momento fletor característico que estava atuando na viga. Não nos disse se ele era um momento fletor positivo ou negativo. Mas como é uma viga biapoiada, e nas vigas biapoiadas que estão submetidas a cargas gravitacionais só surgem momentos fletores positivos, a gente pode concluir que esse momento de 450 kN ele está provocando uma tração ali nas fibras inferiores. E aí, para calcular esse momento fletor, basta eu calcular, aliás, o momento fletor não, as tensões provocadas pelo momento fletor, basta eu aplicar a fórmula MY dividido pelo momento de inércia. Aqui eu fiz um desenvolvimento dessa fórmula, levando em consideração que a seção é uma seção retangular e que o meu Y vai ser igual à metade da altura, porque eu estou preocupado exatamente com a fibra inferior, a fibra mais embaixo da minha seção. E essa simplificação leva a essa fórmula de 6 vezes o momento fletor dividido por BH ao quadrado. E aí, resolvendo numericamente para os valores que a gente possui, eu chego a esse valor de 3.000 kilonewtons por metro quadrado. Para a força de proteção, aqui a gente vai fazer uma micro-revisão qual é a finalidade que a gente usa proteção nas estruturas de concreto. Essa proteção, ela é usada exatamente para combater tensões de tração. Você adiciona uma tensão de compressão no concreto, que é essa força de proteção, para que ele anule, assim por dizer, para que ele cancele as tensões de tração que estão ocorrendo ali e, por consequência, melhore o desempenho do meu elemento estrutural. Por quê? Porque o concreto, como a gente vê lá na disciplina de materiais de construção, ele é um material que possui um bom desempenho, uma boa resistência à compressão, mas não possui uma boa resistência à tração. Então, quando eu coloco essa proteção no meu elemento, eu faço com que o concreto trabalhe numa situação mais confortável, assim para se dizer, de modo mais otimizado. Então, as forças, as tensões que a gente vai calcular aqui para a nossa força de proteção, elas são tensões de compressão, enquanto as tensões que a gente calculou anteriormente eram tensões de tração, as tensões que a gente vai calcular agora são tensões de compressão. E aqui a gente cai naquela situação que eu adiantei anteriormente. A gente possui aqui uma
carga axial excêntrica. E os efeitos da carga axial excêntrica, as tensões que ela provoca numa seção, ela pode ser dividida em duas parcelas. Uma tensão normal, que é igual a carga dividido pela área, e uma parcela do momento. E que momento é esse? Esse momento é a carga normal vezes a excentricidade. No nosso enunciado, inclusive, ele fala que essa excentricidade é de 0,5 metros. Ele diz o seguinte: o cabo de protensão está passando 0,5 metros abaixo do centro de gravidade ou do eixo de gravidade da viga. Então, de novo, aqui vai ser só substituir esses valores nessa fórmula. Essa é uma fórmula que é muito importante você aprender a decorar. Na verdade, essa fórmula aqui é extremamente importante, porque ela não é apenas útil para análise estrutural e de resistência dos materiais. Ela aparece em fundações, no cálculo de tensões que se desenvolvem em fundações também. E resolvendo numericamente esse problema, a gente chega a um valor de tensão que é provocado lá na fibra inferior de menos 2.400 kN por metro quadrado. A tensão resultante nas fibras inferiores, então, vai ser só uma soma desses dois valores. Eu tenho 3.000, que é oriundo do meu momento fletor característico de 450 kN, e eu tenho menos 2.400, que é oriundo da força de protensão. No final das contas, eu tenho uma resultante de 600 kN por metro quadrado, ou 600 kPa, que em megapascal, que é o valor que está sendo pedido no enunciado, é 0,6 megapascal. O gabarito é a nossa alternativa A. Temos uma questão aqui da VUNESP, de 2024, para o cargo de agente de fiscalização da Prefeitura de Santo André. Essa questão não foi cobrada especificamente para um concurso de engenharia civil, mas ela é extremamente importante porque ela trata de um assunto que é bastante recorrente, que é a espessura mínima de lajes maciças nas estruturas de concreto armado. E aqui eu gosto de trabalhar separando os valores de espessura mínima em dois grupos. O primeiro é o que eu chamo de grupo das básicas. E ao invés de a gente tentar decorar tudo isso aqui, todas essas espessuras, a gente vai tentar decorar como construir o valor dessas espessuras. E qual é o nosso primeiro passo? Nosso primeiro passo é escrever no caderninho assim, ó: cobertura não em balanço, piso não em balanço e em balanço. São as nossas básicas. As básicas são as que balançam. Básica, B de básica, combina com balanço. Então cobertura não em balanço, piso não em balanço e em balanço. E o que é que eu vou decorar? Eu vou decorar o número 7 centímetros, que eu vou colocar lá como espessura mínima para minha cobertura não em balanço. E aí eu vou somar 1. Somando 7 centímetros mais 1, eu vou ter 8 centímetros, que vai ser exatamente a espessura mínima da minha laje de piso não em balanço. Certo? Já descobri aqui duas espessuras. Eu só decorei o 7. Eu decorei o 7 e os nomes que estão aparecendo aí. Para, então, calcular a espessura mínima da laje em balanço, eu vou somar 2. Então é assim, ó: 7 soma 1, 8. 8 soma 2, 10. A espessura mínima para minha laje em balanço é de 10 centímetros. Esse é o grupo das básicas. Depois desse grupo, a gente tem o grupo das lajes que suportam veículos, que também são cobrados bastante em concurso, inclusive em outras questões da VUNESP. E aí, o que é que eu faço? Eu só pego os 10 centímetros que apareceu da carga das minhas lajes básicas e repito. Repetiu 10. E aí, aqui eu tenho só duas categorias. As lajes que suportam veículos de peso menor ou igual a 30 kN e as lajes que suportam peso de veículo mais que 30 kN.
Eu repeti os 10 centímetros, e aí eu também repito a última soma. Repete os 10 centímetros da categoria anterior, repete a última soma. Então, se a minha laje suporta veículo com peso menor ou igual a 30 kN, a espessura mínima dela é 10 centímetros. Se ela suporta uma laje, se a laje suporta veículos com peso maior que 30 kN, a espessura mínima dela é de 12 centímetros. Na nossa questão, a gente está falando de uma laje maciça em balanço. Como a gente viu, a espessura mínima é de 10 centímetros. Então, o nosso gabarito é a letra B. Continuando aqui, mais uma questão da VUNESP. Uma questão da VUNESP de 2023 para o cargo de analista judiciário, para o TRF da terceira região, da especialidade de engenharia civil. Essa é uma questão que trata do dimensionamento da armadura de vigas à flexão, e ela nos diz o seguinte, olha, eu tenho uma viga simplesmente apoiada ou viga biapoiada, é sinônimo nesse caso, que está submetida a uma carga uniformemente distribuída de cálculo. Eu dei a fazer aqui nesse de cálculo, exatamente porque isso é uma informação importante, em todo o seu vão de 5 metros. Ela foi dimensionada a flexão simples no estado limite último, para combinações normais, e ele diz assim, se o braço de alavanca resultante das forças de compressão e de tração é de 57,5 centímetros, então a área da armadura longitudinal de tração é basicamente uma questão de dimensionamento de vigas à flexão. Quando eu tenho uma viga submetida a um determinado momento fletor, eu vou ter uma parcela de concreto comprimido, que está resistindo ao esforço de compressão, tem uma força de compressão que surge ali, e eu vou ter uma armadura tracionada, e nessa armadura tracionada vai surgir uma força de tração. E a distância que separa essa força de compressão, a resultante dela, e a força de tração é o que a gente chama de braço de alavanca, que é esse Z. Tem aí mais duas informações, que é a altura útil da viga e a altura da linha neutra, 0,4x, na verdade o x é a altura da linha neutra, mas para a gente, nesse exato momento, não é tão interessante, tá? Para a gente, essa informação aí de D menos 0,4x não influencia na resolução dessa questão em específico. Essa imagem foi uma imagem tirada do nosso Organizabook. A gente tem um Organizabook de estruturas de concreto armado, e que lá é tratado o dimensionamento das vigas de concreto à flexão, ao cisalhamento. E, assim, de modo geral, a gente deduz de maneira mais completa lá no Organizabook essa equação que eu estou apresentando aqui. Mas, de modo geral, a área de aço de uma viga submetida a um determinado momento de cálculo, ela é igual a esse momento de cálculo dividido por o FYD, que é o quê? A resistência do aço de projeto, ou seja, é uma resistência minorada, multiplicada pelo Z, que é o nosso braço de alavanca. Na nossa questão, a gente tem que o momento de cálculo ele é igual a QL ao quadrado sobre 8. Por quê? Porque é uma viga biapoiada, uma viga simplesmente apoiada. Eu não estou utilizando aqui nenhum fator de majoração para esse momento, porque a própria carga que é me dada no enunciado é uma carga de cálculo, ou seja, não é uma carga característica, já é uma carga de cálculo, e o momento que eu calculo chega nesse valor de 150 kNm, ou 15.000 kN/cm. Estou convertendo para centímetro, porque todo o restante do conjunto de unidades da minha questão está trabalhando com centímetros.
O meu FYD é o FYK, que é a resistência do aço característica, dividido pelo γS, que é o coeficiente de minoração do aço, que é 50 dividido por 1,15. Aqui também vai uma dica para quem está estudando para a Sebrasp. Em geral, você não precisa dividir de cara o 50 por esse 1,15, porque a Sebrasp já te dá meios de utilizar esse 1,15 dentro da fórmula do cálculo da área de aço, que te permite simplificar o cálculo que você for fazer, se você mantiver ele ali. Por isso que eu mantive o FYD igual a 50 dividido por 1,15. Já já vocês vão entender direito. E aí o meu Z é 57,5 centímetros. Substituindo tudo na minha equação, eu vou ter 15.000 dividido pela multiplicação de 50 dividido por 1,15 vezes 57,5. Aqui é onde entra aquele pulo do gato de deixar 1,15 fora. Isso por quê? Porque 57,5 dividido para 1,15 é exatamente 50. E a VUNESP coloca muito isso nas suas questões. Esse valor de 57,5, exatamente para quando você dividir por 1,15, ele dá 50. No fim das contas, eu fico que minha área de aço é 15.000 dividido para 2.500, que dá um valor de 6 centímetros quadrados. O gabarito da nossa questão é a alternativa C. Temos aqui uma questão da VUNESP, do ano de 2024, para o cargo de engenheiro da Unicamp, e que trata, vírgula, também do dimensionamento de vigas de concreto armado. E ele fala o seguinte, que a gente tem uma viga de concreto, que a seção dela é retangular, e ela tem 20 centímetros de base, 20 centímetros de largura e 50 centímetros de altura. Fala que ela vai ser armada com concreto ou com aço CA50, e ela me pede qual vai ser a armadura mínima de flexão dessa viga. E ela me dá um dado aqui importante. Ela fala que a resistência característica à compressão do concreto é de 20 megapascal. E por que isso é importante? Porque a taxa de armadura mínima para as flexões das vigas, em vigas retangulares, ela depende do FCK do concreto empregado. Tem um valor mínimo absoluto, que é de 0,15%. E esse valor mínimo absoluto, ele é extremamente importante. Mantenha isso em mente. O valor mínimo absoluto para a taxa de armadura mínima de flexão nas vigas é de 0,15%. Questões de concurso, em geral, cobram FCKs de 30 megapascal ou menores, como é o caso dessa questão. Nessa questão, o FCK é de 20 megapascal, como está lá no enunciado. E por que isso é importante, de cobrar de 30 para baixo? Porque se você for lá na norma, você vai ver que, independentemente do valor do FCK, se o FCK é 30 megapascal ou menor, a minha taxa mínima de armadura de flexão nas vigas é de 0,15%. Então você tem que decorar, você tem que aprender esse 0,15%, você gostando ou não. Porque ele é essencial para a resolução da nossa questão. Aí na nossa questão, de termo de cálculo, que é o que você faria na prova, rapidinho, é isso daqui. Área de concreto, 20 centímetros de base, vezes 50 centímetros de altura, eu tenho 1.000 centímetros quadrados. A área mínima de aço é 0,15% de 1.000, que dá 1,5 centímetros quadrados. O nosso gabarito é a alternativa A. Temos aqui uma questão da VUNESP, do ano de 2024, para engenheiro, da Unicamp, e que trata do dimensionamento de vigas de concreto armado. Você tem aqui uma viga de seção retangular, 20 centímetros de base, 50 centímetros de altura, e aqui ele está pedindo para a gente calcular qual é a máxima armadura longitudinal que essa viga pode ter, certo? E aqui o que é importante manter em mente? Quando a gente está falando de a taxa de armadura máxima nas vigas,
ela leva em consideração não apenas a armadura de tração, que é a armadura tradicional, quanto as armaduras de compressão. E a soma dessas duas armaduras ela tem que ser menor que 4% da área de concreto, fora das zonas das emendas. Se na seção que eu estou analisando tem emenda, eu não considero essa taxa máxima ali, não. Eu tenho que procurar a região onde ocorre a maior concentração ali de armaduras da minha viga, mas que não seja a região de emendas. Para o caso da nossa questão, eu tenho uma área de concreto que é de 20 centímetros de base vezes 50 centímetros de altura, ou seja, uma área de 1.000 centímetros quadrados, e a quantidade máxima de armadura, a taxa máxima de armadura, e nesse caso, levando em consideração a soma da armadura de tração com a armadura de compressão, é de 4%. Então, eu tenho 4% de 1.000, que dá um valor de 40 centímetros. O nosso gabarito é a alternativa B. Temos uma questão da VUNESP, 2024, para engenheiro civil, da Prefeitura de Lins. E é, novamente, uma questão sobre o dimensionamento de estruturas de concreto armado, só que dessa vez ele está pedindo qual é a armadura longitudinal mínima para um pilar. E aí veja que aqui ele nos dá informações bastante importantes. Ele nos dá uma força de compressão, ou seja, uma força axial de cálculo de 1.200 kN. Ele nos diz que o aço usado ele é CA50 e ele nos dá a seção transversal do pilar, que é 25 centímetros por 55 centímetros. E por que isso é importante? No caso das armaduras mínimas de pilares, eu tenho um cálculo que ele é feito por meio de duas equações. Vou tentar aqui dar para vocês um macete de tentar relacionar uma coisa com outra. A armadura mínima de vigas, quando você está trabalhando com um FCK de 30 megapascal ou menos, é 0,15% da área de concreto, certo? Aqui eu só quero que você lembre do 0,15%. Tá? Não é 0,15% da área de concreto a armadura mínima para pilar. Isso é a armadura mínima para viga. Mas eu quero que você lembre do 0,15%. Por quê? Porque a armadura mínima de um pilar ela é o maior entre esses dois valores, 0,15 vezes o esforço de cálculo, a força de compressão de cálculo, dividido pela resistência de projeto do aço, ou 0,004 vezes a área de concreto, que aí daria, acho que 0,4% da área de concreto. Na nossa questão, a gente tem o seguinte: a nossa força de compressão de cálculo é 1.200 kN. Minha resistência do aço de cálculo é 50 dividido por 1,15. Para a VUNESP, eu sempre gosto de deixar esse 1,15 evidenciado, porque ele me ajuda, em geral, em outras partes do cálculo. Nessa questão em específico, você poderia já ter dividido 50 por 1,15, se eu não me engano, dá 43,5. Mas, via de regra, para questões da VUNESP, eu sempre deixo ele evidenciado, porque a VUNESP gosta de colocar valores que ajudam a cancelar esse 1,15, assim por dizer. E aí eu tenho que fazer agora os dois cálculos. Eu tenho que calcular a armadura mínima pelo 0,15 vezes ND dividido por FYD, ou seja, força de compressão de cálculo dividido pela resistência do aço de cálculo, que, fazendo todas as contas aí, dá 4,14 centímetros quadrados, ou, na verdade, minha armadura mínima vai ser 0,004 vezes a área de concreto, que a área de concreto é os 25 centímetros vezes os 55 centímetros da seção transversal do pilar. Que aí, por esse cálculo, dá 5,50 centímetros quadrados. A armadura mínima num pilar é o maior desses dois valores que eu calculei. Então, no nosso caso, 5,50 centímetros quadrados. Que eu tenho, por conta disso,
que o gabarito da nossa questão é a alternativa D, 5,50 centímetros quadrados. Dito isso, a gente está partindo aqui para a nossa última questão do nosso desafio, da nossa parte 1 do desafio VUNESP 30, que também é uma questão que trata do dimensionamento de pilares. É uma questão da VUNESP, de 2024, para o cargo de tecnólogo da Prefeitura de São Bernardo do Campo. E ele fala que eu tenho uma seção, um pilar de concreto armado de 30 centímetros por 50 centímetros, submetido a uma carga vertical de 2.250 quilonewtons. Considerando a sobreposição de armadura existente em regiões de emenda, a máxima armadura longitudinal permitida em aço CA50 para o pilar é. Então, no pilar, a área máxima de armadura permitida é de 8% da área de concreto, considerando as emendas. No nosso caso, aqui, aliás, antes de prosseguir, uma dica, é o dobro da armadura máxima das vigas. A armadura máxima das vigas é 4% da área de concreto. Lembrando que lá nas vigas, a gente considera tanto a armadura de compressão quanto a armadura de tração para o cálculo dessa armadura máxima. Para o cálculo da armadura mínima é só a armadura de tração, mas para o cálculo da armadura máxima eu levo em consideração tanto a armadura de compressão quanto a armadura de tração. Lá nas vigas é 4% da área de concreto, no pilar é o dobro, 8% da área de concreto. No nosso caso, a gente tem um pilar que tem 30 centímetros de largura por 50 centímetros de altura, que dá aí uma área de 1.500 centímetros quadrados. A taxa de armadura, na verdade, a minha armadura máxima, que não é taxa de armadura, a minha armadura máxima, que é o que eu estou calculando, é 8% desses 1.500, que dão 120 centímetros quadrados. O nosso gabarito é a alternativa A. Dito isso, a gente viu aqui o nosso início do desafio VUNESP 30, essas 30 questões para iniciar a sua preparação para o concurso da Prefeitura de Campinas. A gente vai ter mais 2 vídeos com outras questões selecionadas da VUNESP para serem resolvidas com vocês. Mas para uma preparação mais completa, a gente também lançou o projeto nomeação para a Prefeitura de Campinas, em que você vai ter acesso a um planejamento semanal, literalmente, assim, vai tirar um peso das suas costas no sentido de que você vai receber ali na sua mão o que você tem que fazer na semana para estudar. É literalmente sentar e estudar. Você vai ter acesso ao plantão de dúvidas, que é onde a gente fica tirando dúvida que vai surgindo à medida que você estuda, uma questão que você não entendeu direito. Inclusive, sou eu que fico lá respondendo essas dúvidas. Você vai ter você vai ter acesso, na verdade, aos nossos encontros semanais de mentorias, que falam a respeito de alinhamento dos estudos, de motivação para continuar estudando, acesso aos nossos materiais, os Organiza Books, como o nosso Organiza Book de concreto armado, os nossos estudos de caso, a exemplo do estudo de caso lá de flexo, compressão no concreto protendido, e acesso às nossas aulas masters. E, além disso, acesso aos simulados e à nossa revisão secreta. E aí, reforçando, se você tem interesse no nosso projeto de nomeação, o link para acessar o projeto vai ficar na descrição do vídeo. É só acessar. Dito isso, o meu muitíssimo obrigado e excelentes estudos.